Ah, que maravilha ter uma piscina para se refrescar num dia quente, não é? E depois ainda aproveitar para jogar um tênisinho com um amigo do condomínio. Mas será que todo mundo pode fazer isso? Será que aqui em Paraisópolis tem uma piscina pública? Uma quadrinha de tênis bem lisinha? Não tem? Mas então será que eu posso ir lá na casa do meu vizinho ali no Morumbi nadar com ele? Por que não? Você já parou para pensar por que aqui no Brasil uns poucos vivem em mansões enquanto tantos outros vivem em favelas em condições tão precárias? E por que, em boa parte do Brasil, a população que habita as favelas é de maioria negra? E qual a origem das favelas? Como é que elas começaram? Para responder a tudo isso, é preciso que a gente recue um pouquinho na história, mais exatamente para 1850, quando foi promulgada a Lei de Terras. Antes dessa lei, não era muito claro no Brasil como você poderia se tornar dono de uma terra. Não existiam ainda os cartórios todos como existem hoje, onde se registram os terrenos e as casas de cada um. Mas com a Lei de Terras, ficaram proibidas as aquisições de terras do Estado por meio de outro meio que não fosse a compra. Ou seja, quem não tinha recursos não poderia ter terra alguma, pois ele não poderia comprar uma terra. E isso não aconteceu no Brasil só não. No México, por exemplo, a Lei de Lerdo fez basicamente a mesma coisa. Mas como é que era a vida no Brasil em 1850? Nesse período, a escravidão aqui no país e no mundo começou a entrar em declínio. E por pressão da Inglaterra, que buscava aumentar o mercado consumidor dos seus produtos industriais. E uma vez libertos, onde é que vocês acham que podiam ir morar os ex-escravizados? Exatamente. Sem dinheiro, a opção foi alugar cortiços ou ocupar os mangues e os morros, formando então as primeiras favelas do Brasil. Isso para os trabalhadores que migraram para as cidades, porque muitos decidiram permanecer nas senzalas, trabalhando por comida e moradia para o mesmo senhor que os escravizavam. E olha só que interessante, mais ou menos nesse mesmo período, começaram a chegar as primeiras levas de imigrantes alemães e italianos aqui no Brasil. E juntos a eles, gente de toda a Europa. Esses europeus vinham aqui fugindo de uma grave crise na Europa e também atraídos por benefícios que o governo brasileiro oferecia para eles. Que tipo de benefícios eram esses? Pois bem, em grande parte, terras. E agora você pode me perguntar o seguinte: e por que o governo brasileiro não ofereceu as mesmas vantagens à população negra recém-saída da escravidão? Pois bem, muitos historiadores argumentam que essa política de incentivo à imigração europeia, em detrimento da população negra brasileira, fez parte de um projeto nacional racista de branqueamento da população nacional, partindo de teses eugenistas de superioridade racial branca. Então agora a gente pode voltar às nossas duas primeiras questões. Se lembra delas? Uma: por que aqui no Brasil uns poucos vivem em mansões e outros tantos em favelas em condições tão precárias? Essa pergunta ela pode ser respondida em parte pela promulgação da Lei de Terras, que privatizou o acesso aos terrenos. Pergunta número 2. E por que em boa parte do Brasil a população que habita as favelas é de maioria negra? Como a gente viu, especialmente aqui no sul do Brasil, foi dado prioridade no acesso às terras aos imigrantes europeus, partindo de teorias racistas de branqueamento da população. Mas isso tudo a gente está falando ainda do século XIX e começo também do século XX. Muita coisa aconteceu depois disso, não aconteceu? Claro que sim. E uma delas é essa aqui, a industrialização no Brasil. Com cada vez mais indústrias, tanto de tecidos, automóveis, aviões, etc., mais gente veio morar aqui nas cidades. E com isso, as pessoas saíram das fazendas onde elas moravam para habitar as grandes cidades. Esse movimento é conhecido como êxodo rural e teve como resultado o grande crescimento da população das grandes cidades e o que levou então ao crescimento também das favelas. E agora, então, a gente pode voltar aqui para Florianópolis. Será que existem favelas aqui na nossa cidade? Fica então o convite para a gente investigar essas questões urbanas aqui na capital catarinense.
Se você gostou desse vídeo, dá um joinha e segue o nosso canal para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!